A gente está falando de uma função exclusiva do sistema nervoso autonômico simpático, ok? Então, tudo que a gente falar a partir de agora, a gente vai estar falando sobre o sistema nervoso autonômico simpático, sem a participação da divisão parasimpática. Por que termorregulação? Termorregulação está associada a uma função regulada da homeostase térmica do organismo. Nós somos organismos homeotérmicos. Isso quer dizer que mesmo sob grandes variações da temperatura ambiental, a nossa temperatura central do organismo sofre variação mínima. Central, eu digo temperatura interna, temperatura visceral. A temperatura ideal para o organismo, fica em torno de 36 a 37 graus, com uma pequena variação ao longo do dia. Então, ela sofre variação, a gente chama de ritmo circadiano. Então, em cerca de um dia, você tem uma variação aí da temperatura do organismo, tá bom? Agora, em relação à temperatura ambiente, a temperatura ambiente mais confortável gira em torno de 20 a 35 graus. Independente de o que você, como indivíduo, acha que é confortável, considera confortável, a gente sabe que a gente tem uma capacidade de regulação da temperatura interna do organismo com essa variação de 20 a 35 graus da temperatura ambiente. A gente está falando de um mecanismo de regulação da temperatura que tem similaridade com o que a gente chama de servomecanismo. A gente tem uma variável controlada, para esse caso é a temperatura. Você tem um ponto de ajuste, que é o ponto que o sistema considera que é o ponto ideal. Você tem receptores, sensores que percebem variações da temperatura real, comparam isso com o ponto de ajuste e aí ativam vias efetoras para corrigir quaisquer erros que possam acontecer. Para que a gente consiga manter a temperatura corporal estável, a gente tem que produzir ou ganhar tanto calor quanto a gente perde ou desperdiça. Se a gente produzir mais do que perde, a gente esquenta. E se a gente perder mais do que produz ou ganha, a gente esfria. Então tem que haver um equilíbrio, e é esse equilíbrio entre produção, ganho ou liberação e perda de calor que a gente vai discutir aqui. O nosso organismo, ele troca calor com o meio ambiente de diversas formas, e as maneiras com que ele troca calor estão descritas aqui. Em primeiro lugar, a gente tem a irradiação, é a emissão de calor sob forma de ondas magnéticas. A gente tanto recebe calor por irradiação, quanto a gente também irradia calor. Outro fenômeno que acontece é o fenômeno da condução, que é a transferência direta de calor. Então, quando você encosta, quando você toca uma superfície, você tem a condução do calor, seja da superfície para o seu corpo, seja do seu corpo para a superfície. Por exemplo, quando está frio e você fica segurando a xícara com café quente, você está recebendo o calor da xícara por condução. Ou quando você entra numa piscina com água fria e você refresca, você está passando calor para a água por condução. A gente também tem a evaporação, que seria, na verdade, líquido do nosso organismo que evapora, às vezes até diretamente, sem a gente perceber, e às vezes com a passagem pelo suor, mas a gente perde calor através dessa evaporação de líquido que parte do organismo. E também existe o fenômeno da convecção, que ele na verdade vai ajudar essa troca de calor, de forma que o ar que esquenta próximo à nossa pele se movimenta, dando lugar a um ar mais frio. Então, essa circulação do ar, conforme ele muda de temperatura, é o fenômeno da convecção e ele permite a perda de calor mais significativa. Isso aqui, por exemplo, é o que a gente faz quando liga um ventilador, tá? Então, a gente aumenta a convecção, a gente aumenta o movimento desse ar e a gente reduz a estabilização de ar quente próximo à nossa pele. Agora, nosso corpo também produz calor, então a gente tem uma produção interna de calor que também pode ser perdida através desses mecanismos. Por que a temperatura ambiental menor é mais agradável do que a temperatura ambiental maior? Porque a gente produz calor o tempo inteiro. A gente precisa desperdiçar calor para manter nossa temperatura corporal. Esse calor ele é produzido tanto do metabolismo celular quanto da contração muscular. De qualquer forma, nós, por estarmos vivos, naturalmente produzimos calor e a gente tem que liberar esse calor para que a gente consiga manter nossa temperatura corporal. Essa imagem, eu acho ela bem interessante porque ela mostra a diferença de eficiência de troca de calor do corpo com o ambiente nas diferentes temperaturas ambientais. Então, olha só, numa temperatura de em torno de 20 graus ambiental, a gente perde calor pouco por evaporação e mais por condução e convecção
mas muito mais por irradiação. A gente irradia muito calor. Mas conforme você aumenta a temperatura ambiente, você começa a perder importância dessas vias de perda de calor, que seria condução, convecção e radiação, e você aumenta muito a importância da evaporação, até chegar em 100% de necessidade de evaporação quando a temperatura ambiente está muito alta. Então é por isso que a gente depende muito da sudorese para que a gente possa se refrescar em ambientes muito quentes. Quando você está num ambiente muito quente e úmido, o que dificulta a evaporação, você tem uma sensação de calor ainda maior. As temperaturas padrão, isso aqui é do Guyton, oral e retal diferem um pouco. Quando você fala de variação normal de temperatura, a gente fica aqui em torno, de novo, de 36, tá vendo como varia de livro para livro? A 37,5 graus Celsius. Lembrando que do lado de cá está Fahrenheit, do lado de cá está Celsius. Agora, quando você pratica exercícios físicos intensos, quando você está sob situações de estresse intenso, você tem um aumento dessa temperatura, isso normal, sem falar de patologia. E quando você está de manhã, está acabando de acordar, o tempo está muito frio, você tem uma temperatura corporal um pouquinho mais baixa. Então, existem variações de temperatura que são normais, que não constituem um estado não fisiológico. Existem algumas maneiras pelas quais o corpo automaticamente regula essa temperatura. Então, o tempo inteiro o nosso organismo está regulando a temperatura corporal nossa. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não sinta frio nem calor. De que forma que o nosso organismo faz isso? Primeira coisa, sistema nervoso autonômico é quem controla isso, divisão simpática, ponto. Uma das maneiras pelas quais a gente consegue controlar isso é pelo controle vasomotor. Quando eu falo que a nossa temperatura interna sofre pouca variação, é porque a pele está mais em contato com o ambiente, então ela sofre maior variação. Então, a pele é um órgão pelo qual a gente consegue regular quanto calor a gente vai perder para o ambiente ou a gente não vai perder para o ambiente. Essa regulação é feita de algumas maneiras. Uma delas é o controle vasomotor. Existem vasos sanguíneos controlados pelo sistema nervoso autonômico simpático que inervam a derme. Então, por esses vasos sanguíneos, a circulação sanguínea passa muito próxima da pele, como está representado aqui, tá vendo? São capilares que são superficiais. E existe uma maneira de você regular quanto sangue vai passar por aqui através da regulação das arteríolas aferentes que trazem a circulação sanguínea para esse leito capilar. Então, se você fizer uma vasoconstrição das arteríolas aferentes desse leito capilar, você reduz a circulação sanguínea superficial. E se você fizer uma vasodilatação, você aumenta a circulação sanguínea superficial. De qualquer forma, o que nós temos aqui é que, se você aumentar a circulação sanguínea superficial, o sangue que é aquecido nas regiões mais profundas do corpo pode liberar mais calor quando passa próximo à pele. Então, o que a gente espera? Que em ambientes quentes você tenha vasodilatação. E essa vasodilatação favorece a troca de calor, não favorece a perda de calor para o ambiente. É claro que não se o ambiente estiver acima de 36 graus, mas até 35 graus a gente consegue fazer isso. A gente tem, então, uma regulação dessa circulação superficial aqui, o que permite a gente regular a quantidade de calor perdida através da corrente sanguínea. Então, essa irrigação cutânea, como está descrito aqui, é altamente variável e controlável através do sistema nervoso autonômico. E um fluxo sanguíneo maior nessa circulação superficial permite uma maior troca de calor com o ambiente. Outra maneira pela qual o nosso organismo gostaria de controlar a perda de calor para o ambiente é através da piloereção. Gostaria por quê? Porque a gente não consegue fazer isso porque a gente tem muito pouco pelo, né? Isso é derivado dos mamíferos, né? Então, um mamífero que tem um monte de pelo, você imagina se você pega e você eleva esses pelos, o que acontece quando esses pelos estão elevados? Você aprisiona próximo à pele o ar aquecido. Você evita a circulação do ar pela sua alteração de temperatura. Então, quando você faz esse aprisionamento do ar aquecido, evitando a convecção, você permite que essa camada de ar aquecido fique próxima à sua pele e você perde menos calor para o ambiente. Portanto, a piloereção está associada a evitar a perda de calor para o ambiente. Isso é obtido através da inervação simpática, que chega
nos músculos piloeretores. Como a gente perdeu, né, em quantidade de pelos, a gente usa uma outra estratégia para aprisionar o ar aquecido próximo à pele, que é vestir agasalho. Então, colocar uma camada de tecido sobre a nossa pele aprisiona o ar aquecido próximo à pele e permite que a gente perca menos calor para o ambiente. Um terceiro mecanismo de regulação automática, né, reflexa, a gente pode falar, é a regulação da sudorese. Então aqui a gente tem um desenho que eu tirei do Guyton, que mostra uma glândula sudorípara sendo inervada pelo sistema nervoso autonômico simpático. E como é que a sudorese é realizada? Você tem um aumento pelo acionamento simpático, você tem que as células que formam a parede desse túbulo aqui na base, elas começam a jogar para a luz do túbulo sódio. O sódio, ele é carregado positivamente e aí ele acaba atraindo o cloreto para junto dele. Então, o cloreto acompanha o sódio. O cloreto de sódio na luz do túbulo torna o líquido intratubular atrativo para a água. Você atrai a água por osmose. Então, por osmose, você começa a ter água sendo atraída para esse túbulo. E aí, esse líquido, ele vai preenchendo esse túbulo e vai superficializando através aqui dessa glândula sudorípara. Nessa região aqui do túbulo, você tem uma característica interessante. O cloreto de sódio é reabsorvido. O sódio é jogado de volta para o interstício e o cloreto acompanha o sódio por atração eletroquímica. Só que essas células aqui são impermeáveis à água, então a água não sofre osmose nessa região. Como ela não sofre osmose, você continua superficializando esse líquido, só que agora você está superficializando um líquido que é hiposmótico, que é a nossa sudorese. Isso quando você tem um ritmo de suor normal. Quando você está em ambientes muito quentes ou quando você faz exercícios muito intensos, para regular a temperatura, você aumenta muito o ritmo de sudorese. E como você aumenta o ritmo de sudorese, muitas vezes não dá tempo de fazer a reabsorção iônica. A reabsorção iônica aqui fica prejudicada. O líquido, ele sobe por esses ductos de forma muito rápida. Então, o líquido que você expele aqui pelo canal é um líquido que pode ser inclusive isosmótico, né? Então, nesse caso em que você aumenta muito a sudorese, você também pode aumentar a perda de íons. Só mais uma coisa em relação a esse slide aqui, a gente tem o fenômeno da aclimatação. O que é a aclimatação? Vocês já perceberam que quando vocês mudam de um lugar que é frio para um lugar que é quente e permanecem nesse lugar quente por um período de tempo, você sente muito calor no início, mas depois você começa a se adaptar? Isso é a aclimatação. A aclimatação é a produção mais eficiente de suor nas pessoas que estão vivendo em ambientes mais quentes. E inclusive com maior eficiência na reabsorção iônica, com menor perda de íons pela sudorese. Essa aclimatação, ela demora um tempo, por isso que demora um tempo para você se adaptar a ambientes com novas temperaturas. Bom, essas foram maneiras como o organismo regula a troca de temperatura com o ambiente. Agora a gente também tem a termogênese, certo? A termogênese é nosso organismo fazendo calor, produzindo calor. E ele produz calor de diversas maneiras, mas principalmente, então o metabolismo basal do organismo já produz calor e existe um metabolismo adicional produtor de calor que acontece por atividade muscular, então quando você se exercita você gera mais calor, por efeito do hormônio tiroxina, que aumenta seu metabolismo basal, então é natural a gente pensar nisso, por estimulação do sistema nervoso simpático, e também por qualquer coisa que cause aumento da atividade química celular, tá bom? O nosso organismo percebe essas alterações de temperatura tanto na pele quanto na região mais interna do corpo. Existem termorreceptores para isso, são neurônios especializados para serem ativados ou pelo aumento da temperatura ou pela queda da temperatura. Esses termorreceptores são chamados de periféricos quando eles percebem alterações de temperatura na pele ou alterações de temperatura nas regiões internas do corpo. E eles são chamados de centrais quando eles percebem alteração na temperatura do sistema nervoso, lá no encéfalo. Lá no hipotálamo você tem termorreceptores centrais.
De qualquer forma, todos esses termorreceptores levam ao hipotálamo a informação de como está a nossa temperatura superficial, profunda e encefálica. O nosso hipotálamo, então, é um centro que integra todas essas informações e, na verdade, ele é a região onde nós temos determinado qual que é a nossa temperatura base, qual que é o nosso ponto de ajuste corporal. Aqueles 36 graus de temperatura, que são nossa temperatura ideal, eles estão registrados aqui no hipotálamo de alguma forma bioquímica. Então, quando o hipotálamo recebe essas informações, ele compara essas informações com o ponto de ajuste e determina se tem que haver uma resposta para preservação de calor ou para perda de calor. O hipotálamo anterior é a região que ativa mecanismos de dissipação de calor. Quais mecanismos são esses? Vasodilatação cutânea, sudorese e também respiração ofegante, porque você troca o ar quente com o ar frio do ambiente. O hipotálamo posterior, ele ativa mecanismos de conservação e de geração de calor. Ele faz a vasoconstrição cutânea, evitando a troca de calor com o ambiente. Além disso, ele pode ativar o tremor muscular, para a gente gerar mais calor. Então, aqui nessa imagem, essa da Silverthorne, estão representadas as diversas maneiras automáticas reflexas, são os reflexos termorregulatórios, que nos permitem regular a temperatura corporal. Então, a gente tem um resumão de tudo aqui, ó. Se existe uma mudança na temperatura ambiental, isso é percebido pelos termorreceptores periféricos. Os termorreceptores centrais, eles nos ajudam mais a perceber as mudanças de temperatura no corpo, mais centrais. De qualquer forma, todas essas informações são levadas para o centro termorregulatório hipotalâmico. Se houver um aumento da temperatura, nós precisamos dissipar calor. Então, nós ativamos os neurônios simpáticos pós-ganglionários colinérgicos. Os neurônios pós-ganglionários simpáticos liberam noradrenalina. Só que nesse caso, de resposta ao aumento da temperatura, nós acionamos neurônios simpáticos colinérgicos. Esses neurônios simpáticos colinérgicos acionados pelo aumento da temperatura vão provocar um aumento na secreção do suor, com uma maior perda de calor pelo resfriamento, pela evaporação, e também um aumento da dilatação dos vasos sanguíneos da pele, aumentando a troca de calor com o ambiente por irradiação e condução. Se houver redução da temperatura, aí você aciona a nossa regra, que é o sistema nervoso simpático adrenérgico. A divisão adrenérgica simpática vai provocar vasoconstrição dos vasos superficiais da pele, conservando o calor, evitando a troca de calor entre sangue e ambiente. E nós também temos acionamento da gordura marrom, que vai fazer termogênese. A gordura marrom não está organizada em um tecido coeso no adulto, mas ela existe e ela é acionada. Além disso, nós temos o acionamento da divisão somática motora, o que vai promover a termogênese por tremor, e isso tudo aumenta a produção de calor para aumentar a temperatura corporal. Então, essas são as respostas reflexas termorregulatórias. A gente também tem outras coisas que são acionadas quando a temperatura ambiente começa a atingir extremos. Pensa o seguinte, a temperatura ambiente, ela varia e nem sempre a gente percebe essa variação porque o nosso corpo está fazendo o controle da temperatura corporal de forma bem automática. Só que às vezes a temperatura ambiente, ela chega a extremos que demandam ações nossas para ajudar nosso organismo. Então, quando a temperatura ambiental aumenta, nós temos que aumentar a perda de calor do organismo. Isso é promovido pela vasodilatação cutânea, pela sudorese aumentada, como a gente viu antes. Mas nós também acionamos respostas comportamentais. Que tipo de resposta? Todo mundo sabe. Se está calor, você vai usar um ventilador, você vai tomar um banho, você vai nadar, você vai procurar uma sombra, né? De forma que você melhore a possibilidade de perder calor para o ambiente. Além disso, você reduz a produção de calor. Quando está muito calor, a gente reduz a atividade física. Não sei se vocês perceberam, dá aquela moleza, porque a atividade física aumenta a produção de calor. Além disso, você diminui a ingesta de alimentos. Vocês perceberam que a gente tem menos fome no calor, né? Não sei que seja acompanhado de uma cerveja gelada, ninguém vai querer comer uma feijoada, correto? Porque a ingestão de alimentos, ela produz calor no organismo. A digestão produz calor no organismo.
Se, no entanto, a temperatura ambiental cair, nós temos que minimizar a perda de calor e maximizar a produção de calor. Como é que a gente reduz a perda de calor? Nós fazemos vasoconstrição cutânea, evitando a perda de troca de calor do sangue com o ambiente, e nós reduzimos a sudorese para evitar a perda de calor por evaporação. Além disso, nós executamos alguns comportamentos, como colocar camadas de roupa extra, tentar enroscar para diminuir a superfície de pele em contato com o ambiente, né? Vai entrar debaixo de um cobertor. E a gente pode maximizar a produção de calor. De que forma a gente faz isso? A termogênese por tremor, a termogênese sem tremor pelo acionamento da gordura marrom, e também a gente ativa comportamentos como o aumento da atividade voluntária. Quando está muito frio, você começa a ficar mais agitado e isso ajuda na produção de calor. Falar rapidamente sobre a febre, a gente está acabando. A febre, na verdade, ela não é resultado de um descontrole da temperatura do organismo. Ela é um aumento da temperatura do organismo ativamente induzido pelo hipotálamo. De que forma? Agentes pirogênicos ou os pirógenos podem ser de origem endógena ou exógena, ou pode ser ocasionado por lesão cerebral, lesão hipotalâmica. De qualquer forma, esses agentes, que em geral têm relação com o acionamento do sistema imunológico, fazem com que o nosso hipotálamo mude o ponto de ajuste de temperatura dele. Então, imagina que o seu hipotálamo, normalmente, ele estaria ajustado para você ter uma temperatura de 36 graus, mas subitamente, por conta da ação desses agentes pirogênicos, ele passa a ter um ponto de ajuste de 38 graus. Se o seu hipotálamo considera que você deveria estar com o seu corpo em 38 graus, o que acontece? Você sente um frio enorme, aí você começa a ter vasoconstrição para preservar o calor do organismo, você tem os arrepios, que são as piloereções, justamente para tentar preservar o ar quente próximo à sua pele, você tem liberação de adrenalina no organismo e você tem tremor. Tudo isso faz com que a sua temperatura corporal aumente. Aumente no sentido de chegar no ponto de ajuste hipotalâmico. Seu hipotálamo ele aumentou o ponto de ajuste, ele é muito eficiente, fez com que a temperatura corporal atingisse o ponto de ajuste. Nesse ponto você já se sente mais confortável, provavelmente você está embaixo de um cobertor aí, né? Até que alguma coisa faz com que esses agentes pirogênicos sejam tirados da jogada e o ponto de ajuste hipotalâmico ele volta para os níveis normais. Isso pode ser porque você tomou um antipirético ou porque você teve exceção mesmo do recebimento desses agentes pelo sistema imunológico ou pelos organismos externos, tá bom? Mas de qualquer forma, o ponto de ajuste hipotalâmico volta para o normal e aí acontece o que a gente chama de crise, que é o início de todos aqueles comportamentos do organismo e nossos que vão levar à regulação de novo da temperatura corporal para baixo. Então você vai sofrer vasodilatação cutânea, você vai suar, você vai sair do cobertor, você vai sentir um pouco de calor e aí você vai ter a temperatura corporal rapidamente voltando aos seus níveis normais.